Vá para o aeroporto agora. Estou chegando num voo matinal hoje. Sofia Beatriz acordou arfando, o coração disparado, ainda com as palavras ecoando na cabeça. Eram do seu marido, Gustavo Henrique, piloto que partira para sempre há exatos 5 anos, quando o Boeing dele mergulhou no Mediterrâneo como quem some no meio de um truque de mágica ruim. Ela se sentou na cama, ainda zonza, como se estivesse no modo piloto automático. Pela janela, a manhã de setembro parecia ter acordado de mau humor. Chuva miúda, céu cinza e aquele friozinho que faz até o cachorro pensar 2 vezes antes de sair da casinha. 5 anos e 3 dias haviam se passado desde o acidente. O mar engoliu o avião, levou um bocado de respostas e não devolveu nenhum corpo, só um punhado de destroços e muita dor espalhada. O sonho, porém, não era daqueles esquisitos e borrados que a gente esquece enquanto escova os dentes. Não. A voz de Gustavo parecia tão nítida que dava para jurar que ele estava ali no quarto, encostado no armário, dizendo aquilo com aquela entonação séria que ele usava quando cada segundo contava. Sofia encostou a testa no vidro gelado da janela. Lá embaixo, poucas luzes se refletiam no asfalto molhado. As pessoas passavam apressadas, encolhidas embaixo dos guarda-chuvas, como se estivessem fugindo não só da chuva, mas também daquele começo de dia meio amargo. O relógio marcava 5:30 da manhã, cedo demais para qualquer pessoa levantar. Ela passou a mão pelos cabelos molhados de suor e, ao se ver no espelho, levou um pequeno susto. Parecia ter envelhecido mais de que seus 35 anos. O rosto carregava aquela expressão de quem aprendeu, na marra, a confiar só em si mesma. Voo matinal de Istambul, murmurou. Não parecia um detalhe inventado pela cabeça, era específico demais. Abriu a gaveta da cômoda e tirou o celular. Discar pro aeroporto por causa de um sonho lá era maluquice, mas, enfim, já que estava acordada. Informações do aeroporto, bom dia, disse uma voz sonolenta do outro lado. Tem algum voo vindo de Istambul hoje cedo? Perguntou, tentando soar firme. Sim, voo número 347, chegada às 9:20. Sofia desligou devagar, um arrepio subindo pela espinha. O voo existia. Coincidência? Talvez. Mas por que então seu coração parecia uma escola de samba na avenida? Restavam 4 horas para o pouso. 4 horas para decidir se obedecia à lógica que gritava: "Para com isso, mulher!" Ou aquela vozinha interna safada que sussurrava: "E se?" Gustavo sempre ria das intuições dela, chamando de pira feminina, mas no fundo respeitava. Ela já havia previsto de tudo: um acidente na casa do vizinho, a doença da mãe, até uma promoção inesperada dele. Só não teve coragem de contar a estranha sensação ruim que sentiu antes do último voo do marido, e se arrependeu disso todos os dias desde então. Foi até o armário e pegou o casaco cinza que ele usara na última despedida no aeroporto. Nunca mais vestira aquela peça, mas também não conseguia jogar fora. Ainda tinha um resquício do perfume que ele usava. Se vestiu mecanicamente, meia calça, saia, blusa discreta. Ao longo desses 5 anos, o guarda-roupa virou praticamente um uniforme de "não me notem, por favor". Saiu de casa, trancou a porta e pronto, já estava a caminho do ponto de ônibus, sem saber explicar por quê. A ideia de esperar um homem que já estava morto soava como um caso para o psiquiatra, mas as pernas seguiam. O ônibus para o aeroporto estava quase vazio. Quem é que vai para lá às 6 da manhã? Um senhor sentou ao lado dela com um buquê de flores. Provavelmente alguém especial chegaria hoje. E ela? Ninguém a esperava há 5 anos. Pela janela a cidade passava cinza. Casas, ruas, céu. Tudo no tom do seu humor nos últimos tempos. Já tinha até se acostumado com essa paleta apagada, mas agora parecia sufocante. O aeroporto, como sempre, estava naquele caos organizado. Vozes em várias línguas, malas rodando no piso de mármore, cheiro de café e ansiedade no ar. 5 anos antes ela estivera ali para se despedir de Gustavo. Ele a abraçou tão forte que quase tirou o fôlego, e brincou. Não sente tanta minha falta. Ela riu. Volta logo, e você vai ver o quanto eu posso sentir sua falta. Pois é, mal sabia ela que aquela seria a última vez. No painel lá estava, voo de Istambul. Faltavam 40 minutos. 40 minutos para confirmar que estava louca. Ou para
Bom, melhor nem pensar no ou. A sala de espera estava cheia de gente com flores, cartazes e sorrisos nervosos. Sofia se sentou num banco, observando. Uma moça arrumando o cabelo, um casal de idosos de mãos dadas, um taxista bocejando atrás de uma plaquinha. Todos sabiam exatamente quem estavam esperando. E ela, ali, esperando, um fantasma. O tempo parecia preguiçoso, andando de chinelo. 20 minutos, 15, 10. A cada minuto que passava, a confiança de Sofia Beatriz na realidade da situação escorria pelo ralo, e a sensação de estar fazendo papel de boba crescia. Atenção, o voo 347 de Istambul pousou. Passageiros se dirigindo ao saguão 3. Anunciou uma voz metálica no alto-falante, seca como funcionário de cartório às 6 da tarde de uma sexta-feira. O coração de Sofia Beatriz deu um pulo e começou a bater tão forte que ela sentiu o pulso até nas têmporas. As mãos ficaram suadas, a boca mais seca que biscoito de polvilho esquecido na despensa. Ela se levantou do banco e caminhou até a saída, tentando não pensar que talvez parecesse uma figurante atrapalhada de novela mexicana. Primeiro vieram as comissárias de bordo, moças bonitas, mas com olheiras de dar inveja a estudante na semana de provas, correndo para casa depois de um voo noturno. Depois, passageiros de todo tipo, executivos de terno e pasta, turistas com mochilas coloridas, famílias arrastando crianças sonolentas. Sofia examinava cada rosto, procurando aquele que conhecia de cor, mas só via desconhecidos correndo para os abraços de seus recepcionistas. O fluxo diminuía. A maioria já tinha ido embora, sobrando apenas os que esperavam bagagem. A esperança dela, que nem sabia direito que estava ali, ia morrendo aos poucos. Ora, o que ela queria? Um milagre? A ressurreição de alguém que para todos já estava no outro plano? E então, ele apareceu. Primeiro, ela reconheceu o jeito de andar. Firme, seguro, o corpo levemente inclinado para frente, como quem está acostumado a enfrentar vento na cara. Depois, o perfil, mais familiar para ela do que o próprio reflexo no espelho. Por último, aquele sorriso que surgia quando ele estava realmente feliz. Gustavo Henrique, vivo, de carne e osso, um pouco mais velho, com uma cicatriz nova na têmpora esquerda, mas sem dúvida ele. Caminhava pelo saguão como se nunca tivesse sumido, como se os últimos 5 anos fossem apenas um pesadelo ruim que se esquece ao acordar. Ao lado dele, de braços dados, uma jovem loira de capa de revista, usando um casaco caro e segurando um buquê de rosas. Ela ria de algo que Gustavo dizia, um riso leve, despreocupado, tão diferente do clima que pesava no peito de Sofia. Ela ficou imóvel, incapaz de respirar ou acreditar no que via. O mundo ao redor congelou, os sons se apagaram, e só restavam eles três, ela, Gustavo e aquela desconhecida. Então, ele a viu. O sorriso sumiu como luz apagada no interruptor, dando lugar a uma mistura estranha de surpresa, irritação e algo mais. Algo que Sofia nunca tinha visto no olhar dele. Algo parecido com raiva. "O que você está fazendo aqui?" disparou ele. A voz foi tão alta que alguns curiosos se viraram para ver a cena. Essas foram as primeiras palavras que ela ouviu do marido de volta do além. Não foi um "que saudade", não foi um "me desculpa por tudo". Apenas uma pergunta seca e brava, como se ela fosse uma penetra num churrasco alheio. A loira olhou para Sofia com curiosidade, e depois para Gustavo com cara de quem estava juntando as peças de um quebra-cabeça complicado. Sofia abriu a boca, mas não saiu nada. Parecia que alguém tinha apertado a sua garganta. A alegria por ele estar vivo, o choque pela reação e o medo de que havia algo muito errado a atingiram ao mesmo tempo. "Gustavo", sussurrou. O nome saindo como uma prece ou um último truque de mágica para ver se a realidade voltava ao eixo. Mas pelo olhar dele, estava claro que não havia nada a consertar. "Gustavo, o que está acontecendo?" perguntou a loira, olhando ora para ele e ora para Sofia, a voz oscilando entre confusão e alarme. Ele, com o rosto cada vez mais fechado, olhou ao redor, notou a plateia improvisada e segurou as duas pelos braços. "Aqui não, vamos ao café. Conversamos lá." Sofia se deixou guiar como quem anda no automático.
O homem à frente parecia Gustavo, mas havia nele uma rigidez, uma frieza que ela nunca tinha visto. Chegaram a um café discreto, no canto mais distante da sala de espera. Uma garçonete sonolenta se aproximou, claramente sem pressa de estar ali. "Vão querer alguma coisa?" perguntou num tom monótono. "3 cafés", respondeu Gustavo sem olhar para nenhuma das duas. Quando ela se afastou, o silêncio se tornou tão denso que dava para cortar com faca. Sofia o encarava ainda tentando acreditar que aquilo era real. Nos últimos 5 anos, ela tinha imaginado esse reencontro 1000 vezes, mas nunca assim. Em sua cabeça, ele correria até ela, a abraçaria, contaria tudo e pediria perdão. "Meu nome é Sandra", disse a loira, virando-se para Sofia. "E, pelo que entendi, você é Sofia Beatriz." "Sim", respondeu ela com a voz tremendo. "Sandra é minha esposa", disse Gustavo seco, como quem dá uma notícia qualquer. As palavras bateram nela como água gelada na cara. "Esposa? Mas como assim?" sussurrou. Eles nunca tinham se divorciado. Ela ainda usava o sobrenome dele em todos os documentos. Gustavo recostou na cadeira e a encarou pela primeira vez, sem um pingo de calor no olhar. "Quero dizer que minha vida antiga acabou há 5 anos, junto com aquele avião", falou pausadamente. "E não entendo o que você está fazendo aqui." "Vida antiga?" A voz de Sofia subiu, atraindo olhares de mesas próximas. "Gustavo, eu achei que você estivesse morto. Todos esses 5 anos." "Silêncio", cortou ele, ríspido. "Não faça escândalo." Sandra assistia em silêncio, ficando mais pálida a cada segundo. Claramente estava percebendo que tinha entrado numa história digna de novela das 9. "Gustavo", tentou ela cautelosa. "Talvez seja bom explicar. Quem é essa mulher?" Ele suspirou fundo, como quem se prepara para contar algo que preferia não lembrar. "Quando o avião caiu, eu não morri. Fui arremessado ao mar. Nadei por horas até ser resgatado por pescadores. Acordei num hospital de uma cidadezinha litorânea." Sofia prendeu a respiração. "Tive um ferimento sério na cabeça." Ele continuou tocando a cicatriz. "Passei semanas sem lembrar quem eu era. Quando a memória voltou, descobri que meus documentos tinham sumido e que as autoridades já tinham feito papéis novos para mim no nome de outro passageiro cujo corpo nunca encontraram." "Mas por que não me procurou?" interrompeu ela. "Por que não me contou que estava vivo?" Ele finalmente a olhou, e por um instante, um brilho de arrependimento pareceu surgir nos olhos dele, mas sumiu rápido, como se nunca tivesse estado lá. "Porque entendi aquilo como um sinal", disse, calmo. "Um sinal de que eu devia começar uma nova vida. A vida que sempre quis, mas não tive coragem de mudar." Essas palavras bateram em Sofia com mais força que qualquer tapa. Ele tinha decidido conscientemente deixá-la sofrer todos aqueles anos. "Uma vida diferente, sem mim", repetiu ela devagar. "Sofia, entenda. Nós dois vivíamos como vizinhos, num apartamento sem emoção, tudo previsível e entediante." Sandra pousou a xícara no pires com tanta força que o tilintar pareceu um tiro. "Gustavo, pare", disse ela com a voz trêmula. "Você está falando da sua primeira esposa, aquela que achou que você estava morta." "Sandra, meu amor, calma." Ele tentou pegar a mão dela, mas ela se afastou. "Eu disse que era casado, mas que minha esposa tinha morrido num acidente de carro." "Morreu num acidente de carro?" repetiu Sandra, encarando Sofia como quem espera confirmar uma fofoca de novela. Mas ela estava sentada bem na minha frente. Sofia Beatriz assistia à cena como se estivesse num filme em câmera lenta. Aos poucos, os pedaços do quebra-cabeça iam se encaixando, e o retrato que surgia não era nada bonito. Gustavo Henrique não tinha simplesmente decidido não voltar. Ele tinha montado uma vida novinha em folha, só que usando tijolos de mentira.
Dissera a Sandra que a primeira esposa estava morta. Então você mentiu para ela sobre mim, disse Sofia Beatriz com uma calma estranhamente perigosa, daquelas que antecedem tempestade. Assim como mentiu para mim sobre a sua morte. Eu não menti para ninguém, retrucou Gustavo Henrique, seco. O verdadeiro Gustavo Henrique morreu naquele acidente. Agora eu sou outra pessoa, com documentos novos, vida nova. Com outros documentos? Insistiu Sofia Beatriz. Em nome de quem? Não interessa, respondeu ele, fugindo do assunto. Sandra levantou-se tão rápido que a cadeira quase fez um moonwalk para trás. Não interessa? Gustavo, você tem noção do que está dizendo? Está vivendo com nomes falsos. Enganou o governo, me enganou e enganou essa mulher. Sandra, senta por favor, pediu ele com aquele tom cansado de quem quer empurrar problema para depois. Vamos resolver isso com calma. Calma! A voz dela subiu um tom. Como é que eu vou ficar calma descobrindo que meu marido é um impostor? Sofia Beatriz olhou para a moça e, por incrível que pareça, sentiu até uma pontinha de pena dela. No fim das contas, Sandra também era uma vítima dessa novela mexicana versão brasileira. Tinha se apaixonado por um cara que já começou o romance escondendo a ficha corrida. Escuta, Sandra, o que aconteceu não é culpa sua. Você não sabia a verdade. Verdade? Sandra se sentou novamente encarando-a. E qual seria? Que você ainda é casada com ele? Que nunca dissolveram o casamento? Quer dizer que eu... Sandra não terminou, mas todo mundo entendeu. Sandra, não faz isso, interrompeu Gustavo Henrique. O nosso relacionamento é real. Isso não depende de formalidades. Formalidades? Ela riu amarga. Você chama de formalidade o fato de ainda ser casado com outra? O choque inicial de ver o marido ressuscitado estava dando lugar a uma mistura de dor, raiva e, principalmente, a certeza de que o homem que Sofia amou e sentiu falta por 5 anos nunca tinha existido de verdade. O Gustavo Henrique real era egoísta, capaz de construir sua felicidade em cima da tragédia alheia. Gustavo, por que você voltou? Perguntou ela, a voz agora com um corte de aço. Se queria tanto uma vida nova, por que veio para cá? Ele respirou fundo, medindo palavras. Depois, falou como quem já sabia o veredito. Vim resolver as formalidades, pedir o divórcio, dividir os bens. Quero começar do zero. Dividir os bens? Repetiu Sofia Beatriz. Que bens? O apartamento, o carro, o sítio, tudo o que adquirimos juntos. Pela lei, metade é minha. Um arrepio correu pela espinha dela. Então era isso. Ele não voltara por saudade, nem por arrependimento. Voltou pelo dinheiro. Você quer ficar com a minha propriedade? A Sofia disse pausadamente. Não a sua, a nossa, corrigiu ele. Não é tomar, é receber o que é meu por direito. Sandra ficou quieta, olhando de um para o outro, com a expressão de quem acabou de comprar ingresso para um filme de terror, achando que era comédia romântica. Gustavo, acho que a gente devia ir pro hotel. Preciso pensar. Querida Sandra, não tire conclusões precipitadas. Ele tentou pegar na mão dela, mas levou um drible. Eu te amo. Todo o resto são formalidades. Formalidades, repetiu ela com aquele riso curto. Como é conveniente chamar tudo de formalidade. Sofia Beatriz se levantou. Precisava de um tempo para processar tudo aquilo e preparar uma decisão que poderia mudar sua vida inteira. Em 1 semana estarei pronta para conversar. Volte aqui na quarta-feira à noite e discutimos o que lhe interessa. Para casa? Ele repetiu. Sofia, esta não é mais a sua casa. É a nossa casa. Vamos ver, respondeu ela, seca, e saiu. Do lado de fora, ainda ouviu as vozes abafadas deles. Ele explicava alguma coisa, ela respondia com a voz embargada, mas Sofia Beatriz já não ouvia mais nada. Tinha 7 dias para se preparar para a guerra. 7 dias para decidir o que fazer com um homem que a achava tão descartável quanto um guarda-chuva quebrado.
Ao sair do aeroporto, ela olhou para trás e viu, pela janela do café, as duas figuras discutindo. Ele gesticulava como quem quer ganhar debate na marra. Ela balançava a cabeça. Sofia pensou que aquela moça também tinha levado um choque e tanto naquele dia. A chuva engrossou, virando um aguaceiro. Sofia ficou sob a marquise olhando para o céu cinza. De manhã, tinha vindo esperando um milagre. O milagre aconteceu, mas às vezes, quando a gente abre o presente, descobre que é uma bomba relógio. Agora, ela precisava decidir o que fazer com aquele pesadelo. E pela primeira vez em 5 anos, sentia-se pronta para lutar. A noite passou em claro. Deitada, encarando o teto, ela repassava cada palavra, cada olhar daquele reencontro. Lá fora, a chuva continuava a bater na janela como se o céu tivesse chorando por ela. Mas lágrimas não tinha mais. Secaram no caminho entre o aeroporto e sua casa, deixando só uma dor seca e uma raiva incandescente. Nos últimos 5 anos, Sofia tinha vivido numa neblina de tristeza tão densa que nenhuma outra emoção passava. Agora, a neblina tinha se dissipado, e ela via tudo com assustadora nitidez. Gustavo Henrique estava vivo o tempo todo. Escolheu deixá-la sofrer, enterrando junto dela a própria vida, enquanto construía outra para si. E agora, como urubu farejando carniça, voltava atrás de dinheiro. Às 6:30 da manhã, levantou-se, lavou o rosto com água fria e fez café. A chuva finalmente parara e um tímido sol aparecia. Sentou-se na cozinha, xícara nas mãos, e começou a traçar um plano. Aprendera a ser prática. Quando não há ninguém para resolver os problemas, a gente vira gerente da própria vida. A primeira coisa seria entender a situação legal. Pegou o telefone e discou para um número que tinha achado na internet na noite anterior. Cartório de notas, Clara Nogueira falando, bom dia. Bom dia. Preciso de uma consulta urgente sobre direito de família. É um caso, digamos, fora da curva. Tenho um horário às 2 da tarde. Serve? Serve. Sofia Beatriz, estarei aí. O resto da manhã foi separando documentos. Certidão de casamento, certidão de óbito de Gustavo Henrique, o testamento que ele fizera antes do último voo, escritura do apartamento, do carro, do sítio, tudo. Percebeu surpresa que em 5 anos tinha se tornado uma mulher bem de vida. O seguro, a venda do carro dele, que ela não conseguia nem olhar sem chorar, a herança dos pais dele, que morreram 1 ano depois do acidente, incapazes de lidar com a perda do filho e deixando tudo para ela. Tudo isso dava uma bolada em reais, e ele queria metade, pois que tentasse. O cartório ficava num casarão antigo no centro. Clara Nogueira era uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos num coque firme e olhar afiado por trás dos óculos finos. Ouviu a história sem interromper, só fazendo perguntas pontuais. Então, se entendi direito, disse Clara quando Sofia terminou, seu marido está oficialmente morto há 5 anos? Sim, aqui está a certidão de óbito. Sofia Beatriz entregou o documento e agora ele vivia com um nome que não era o dele. Documentos de algum passageiro que realmente morreu no acidente, explicou. Clara Nogueira examinou o papel com a calma de quem lê bula de remédio complicado e depois passou para os outros documentos. Veja, Sofia Beatriz, do ponto de vista jurídico, essa história é um prato cheio, disse, cruzando as mãos sobre a mesa. Uma pessoa oficialmente declarada morta não pode reivindicar propriedade. Se o seu marido quiser reaver os direitos, antes precisa ressuscitar, juridicamente falando, claro. Isso é difícil? Perguntou Sofia. Muito, respondeu Clara, sem rodeios. Ele teria que provar que a certidão foi emitida por engano, que sobreviveu ao acidente e, principalmente, explicar por que ficou calado por 5 anos, vivendo com documentos falsos. E isso, minha querida, já é crime.
Um calor subiu ao peito de Sofia. Pela primeira vez em 24 horas, ela sentiu algo parecido com esperança. Ou seja, se ele tentar recuperar a propriedade, começou ela, vai ter que confessar falsificação, fraude e sonegação de impostos, concluiu Clara. E são crimes pesados, sem falar no tal novo casamento. Se ele se casou usando nome falso, o matrimônio é nulo. Então a Sandra não é esposa dele? Do ponto de vista da lei, não. Ela é, no máximo, mais uma vítima. Sofia passou mais de 1 hora no cartório absorvendo cada detalhe. Clara lhe explicou, com a paciência de professora de pré-escola, as leis de herança, os direitos de uma viúva e como restaurar a capacidade legal de um falecido. Quanto mais aprendia, mais ela percebia que Gustavo Henrique havia se trancado na própria armadilha. Sabe, Sofia, disse Clara ao final, nesses meus 30 anos de profissão, nunca vi nada igual. Seu marido quer voltar dos mortos por causa de dinheiro. Parece que sim, ela concordou. Cuidado! Quem é capaz de uma farsa dessas também pode ser perigoso. Ao sair do cartório, Sofia não era a mesma que havia entrado. O pânico deu lugar a uma calma estratégica. Ela tinha cartas na manga e Gustavo não. Passou os dias seguintes como quem se prepara para um jogo de xadrez. Visitou o banco, conferiu cada conta, verificou como congelar fundos e foi falar com a síndica para saber de quem, afinal, estava registrado o apartamento. Também visitou parentes distantes de Gustavo, gente que no casamento só aparece para comer e tirar foto, pois poderiam ser úteis num julgamento. A cada dia, ela descobria algo novo sobre seus direitos e sobre como se proteger de um homem que a julgava frágil. À noite, sentava-se em casa, organizando papéis, e pela primeira vez em anos, sentia-se viva. Não só viva, com metas e vontade de brigar pelo próprio futuro. Na terça-feira, Sandra telefonou. Sua voz estava cansada, quase trêmula. Sofia, posso ir até você? Preciso conversar com alguém que entenda a situação. Claro, venha. 1 hora depois, Sandra chegou, sem maquiagem, usando calça jeans e um suéter simples, bem diferente da mulher elegante que Sofia conhecera no aeroporto. Sentou-se na cozinha, aceitou o chá e ficou em silêncio, escolhendo as palavras. Eu o deixei, disse enfim. Logo depois de falar com você. Estou num hotel. E como ele reagiu? Quis saber Sofia. No começo tentou me convencer de que não era nada sério. Falou que me amava, que o passado não importava. Quando viu que eu não ia voltar, começou a me ameaçar. Disse que se eu o deixasse, ia me tirar tudo, até os presentes. Sofia sentiu a raiva subir. Sandra, você sabe sob qual nome ele vive agora? Carlos Silva, respondeu ela franzindo a testa. Sofia anotou no caderno. Mais uma peça para o quebra-cabeça. Você entende que seu casamento não vale nada? Sei. O próprio tabelião me explicou. Gustavo me levou até ele ontem, achando que teria ajuda. Azar o dele, murmurou Sofia, quase rindo. Clara Nogueira tinha dito na cara dele que para ter direito à propriedade, primeiro teria que ressuscitar oficialmente, o que implicaria confessar crime. Ele, claro, não acreditou. Achou que era a incompetência dela. Depois se irritou, disse que procuraria outro advogado e que havia formas de dar um jeitinho. Existem? Perguntou Sofia. Disse que, teoricamente, sim, mas todas ilegais. Conversaram por um bom tempo. Sandra contou como o conheceu, como o acortejou e as histórias dramáticas que inventou sobre seu passado. Apresentou-se como viúvo, vítima de um acidente trágico, carregando uma culpa eterna por não ter salvado a esposa. Chegou a chorar contando isso. Sofia ouvia
e pensava no tamanho do cinismo de quem dividiu a vida com ela por 7 anos. Será que nunca o conhecera de verdade? E agora, Sandra, o que vai fazer? Acho que volto para casa dos meus pais. Vou tentar esquecer esses 3 anos como se fosse um pesadelo. E ele? Tenta te trazer de volta? Liga, manda mensagem, diz que sou tudo o que ele tem. Sofia pensou na conversa que teria com Gustavo no dia seguinte. Ele tentaria apelar para sua pena ou iria direto para as ameaças? Sofia, me perdoa, eu não sabia que ele era casado, disse Sandra, levantando-se. A culpa não é sua, respondeu Sofia. Você também é vítima. Depois que Sandra se foi, Sofia ficou sentada, refletindo. Amanhã ele viria para a antiga casa, achando que ela ainda era a esposa submissa que chorava e implorava. Ele estava muito enganado. Foi até a cômoda onde as fotos estavam sob vidro. Por 5 anos, ela as tratou como relíquias. Agora havia ali apenas imagens de um estranho. Tirou-as cuidadosamente e colocou numa caixa. Decidiria depois se queimaria ou se devolveria para ele, como lembrança de um homem que morreu há 5 anos, o honesto e decente Gustavo que na verdade nunca existiu. O céu já escurecia. Amanhã seria um novo dia, o início de um novo capítulo. Ela estava pronta, e até ansiosa. Na manhã de quarta-feira, acordou com a mente limpa e o coração decidido. Preparou o café da manhã e, pela primeira vez em muitos dias, comeu com gosto. Arrumou-se, sentou-se com o notebook e continuou conferindo detalhes. O toque do telefone a interrompeu. Sofia, aqui é a Clara Nogueira. Tenho novidades. Seu marido esteve aqui ontem à noite, mas não estava sozinho. Com quem? Com um sujeito que se apresentou como advogado, um tal de Rafael Souza. Os dois estavam tentando achar brechas na lei, jeitinhos para pular o procedimento oficial de restauração da capacidade jurídica. Sofia Beatriz ficou imediatamente em alerta. Então quer dizer que Gustavo Henrique não desiste nunca e anda caçando caminhos alternativos? E o que você disse para eles? Perguntaram. O mesmo de sempre. Qualquer tentativa de colocar a mão nos bens de alguém falecido sem restabelecer a situação legal vai ser considerada fraude. E ainda avisei ao doutor advogado que se ele embarcasse nesse esquema, podia acabar perdendo a licença. Como reagiram? Gustavo Henrique ficou uma fera, dizendo que eu era parcial e que estava contra ele. O advogado, por sua vez, recuou rapidinho depois das minhas explicações, provavelmente para não se meter num processo fadado ao fracasso. Sofia Beatriz agradeceu a Clara Nogueira e desligou. Era até reconfortante saber que Gustavo Henrique estava com dificuldade para arrumar advogados, mas isso também podia deixá-lo mais perigoso. Por volta das 2 da tarde, o interfone tocou. Sofia Beatriz foi até a janela e espiou. Lá estava ele, sozinho, sem Sandra. Segurava uma malinha e uma pasta de documentos. A postura? Confiante, quase arrogante, como se ainda não tivesse entendido o tamanho do buraco em que se meteu. Sofia, abre aí, disse ele pelo interfone. Me levante-se, respondeu ela seca. Antes de recebê-lo, Sofia Beatriz conferiu se todos os papéis estavam certinhos sobre a mesa. Certidão de óbito dele, certidão de casamento, documentos do apartamento, extratos bancários, anotações do cartório, tudo na ordem. Sentou-se numa cadeira e cruzou as mãos no colo, tentando parecer o mais relaxada possível. Gustavo Henrique subiu rápido. O elevador daquele prédio era uma beleza, nunca quebrava. A campainha tocou forte, quase autoritária. Ela demorou uns segundos para abrir, tempo suficiente para ele suar um pouquinho do lado de fora. Assim que a porta se abriu, ele entrou sem nem pedir licença. Olhou ao redor e Sofia Beatriz percebeu que o rosto dele suavizou, talvez lembranças antigas surgindo ao ver o ambiente. Você não mudou nada, disse ele tirando o casaco. E por que mudaria? Achei que o dono da casa tivesse morrido. Ele se remexeu, incomodado com o sarcasmo. Sofia, vamos parar com as alfinetadas. Somos adultos, podemos conversar civilizados. Foram para a sala. Ela numa cadeira, ele no sofá.
No meio, sobre a mesa, uma pilha de documentos, quase um muro separando as duas vidas. Bem, vamos resolver nossos problemas, disse ele abrindo a pasta. Trouxe uma proposta de acordo para a divisão dos bens. Que bens? Retrucou ela. Nossos bens comuns, apartamento, carro, economias. Gustavo, não existe nossos bens. Ele levantou os olhos, surpreso. Como não? Nós éramos casados. Éramos. Até a sua morte há 5 anos. Para de brincadeira, eu tô vivo e tenho direitos. Sofia Beatriz pegou a certidão de óbito e colocou nas mãos dele. Tá escrito aqui que Gustavo Henrique faleceu num acidente de avião. Ele folheou o documento e devolveu com um ar de desdém. Só aí é só um erro, e erro se corrige. Corrige sim, mas para isso você vai ter que ir à justiça e explicar que passou 5 anos enganando o Estado, usando documentos falsos e sonegando impostos. Isso dá cadeia, sabia? Foi a primeira vez que ele perdeu a segurança na conversa. Ela, por outro lado, parecia afiada. Estudei as leis direitinho. Ele começou a andar pela sala, pensando. Tá. Digamos que a papelada seja difícil de arrumar. Mas a gente pode fazer um acerto entre nós. Você não vai negar minha parte justa? Parte justa? Ela repetiu. Se legalmente você está morto, tudo que existia durante o casamento passou para mim. O que aconteceu com você, Sofia? Explodiu ele. Você era tão boazinha e agora está aí, contando cada centavo? Ela encarou firme. Quer saber? Eu fiquei viúva por 5 anos. Chorei sua morte todo esse tempo. Vivi na pindaíba, porque achava errado gastar o que era seu. E enquanto isso, você comprava joias para sua amante com o dinheiro da venda do nosso sítio. A Sandra não é amante e é minha esposa. A Sandra é uma moça enganada, que nem sabia que você era casado. Aliás, ela já te deixou? Ele ficou paralisado, como se tivesse levado um soco no estômago. Silêncio. Depois, sentou no sofá, cabisbaixo. Ela tentava adivinhar se ele sentia remorso ou só raiva por ter visto o plano ir por algo abaixo. Então você acabou com a minha vida, disse ele. Levou minha mulher e meu dinheiro. Eu não levei nada. Você perdeu tudo quando decidiu morrer para mim há 5 anos. Ele levantou a cabeça e ela viu nos olhos dele algo além de raiva. Havia ódio. Você acha que pode me enrolar? Disse ele. Não tô enrolando ninguém. Tô defendendo o que é meu, por direito. Direito? E com que direito você mora no apartamento que eu comprei? Dirige o carro que eu paguei? Direito de herança. Eu sou sua viúva, Gustavo, oficialmente e legalmente. Vamos ver, sussurrou ele. Existem outros jeitos de resolver problemas. A ameaça ficou no ar, gelando a espinha dela. Acho que nossa conversa acabou, disse ela. Pegue seus papéis e vá embora. Eu volto, prometeu ele com um sorriso que não tinha nada de simpático. Da próxima vez, com argumentos mais convincentes. Assim que ele saiu, Sofia Beatriz trancou a porta com todas as fechaduras e encostou nela. O coração parecia querer escapar pela boca. Gustavo Henrique estava com raiva, humilhado e acuado. E gente acuada, todo mundo sabe, pode ser perigosa. No sábado de manhã, ela foi acordada por uma campainha insistente. Eram 10h10, cedo demais para a visita, mas a insistência continuava. De roupão, foi até o interfone. Sofia Beatriz, por favor, abra a porta, disse uma voz masculina desconhecida. Meu nome é Bruno César, sou advogado. Ela olhou pela janela e viu um pequeno grupo na entrada. Gustavo Henrique ao lado de um homem alto e bem vestido, e mais afastada, Sandra, visivelmente desconfortável. O que o senhor quer? Perguntou. Precisamos conversar sobre a divisão de bens. Temos novas informações que podem mudar tudo. A curiosidade venceu o medo e ela permitiu a entrada. Pouco depois, todos estavam na sala.
Bruno César, um homem na faixa dos 40 anos, olhar esperto e fala confiante, puxou da pasta alguns documentos. Analisei o caso e, ao contrário do que parece, a situação não é tão simples. Como assim? Perguntou ela. A morte do seu marido foi reconhecida com base em testemunhas e provas circunstanciais, mas o corpo nunca foi encontrado, ou seja, foi uma morte presumida, não confirmada. O coração de Sofia Beatriz apertou. Será que ele teria mesmo uma brecha? Mas já se passaram 5 anos, contestou ela. O prazo de prescrição não se aplica quando se trata de identidade e personalidade. O senhor Gustavo Henrique pode pedir a anulação da decisão que o declarou morto e o tribunal vai ter que considerar. Gustavo Henrique não disse nada, mas era impossível não notar o sorriso de canto que tentava esconder. Então ele achou um jeitinho de driblar os obstáculos. Que beleza, disse Sofia Beatriz, tentando soar calma como quem finge que não está irritada. Digamos que o tribunal anule a sentença de morte. E aí? Aí vai surgir a pergunta: por que o Gustavo Henrique não apareceu durante 5 anos? Continua o advogado, Bruno César. Era óbvio que havia riscos. Que riscos? Interrompeu Sofia Beatriz. Bruno César lançou um olhar rápido para Gustavo, que respondeu com um leve aceno de cabeça. Meu cliente pretende justificar a longa ausência com um trauma psicológico sério e perda parcial de memória por causa do acidente. Temos laudos médicos confirmando a internação dele. Laudos falsos, né? Disparou Sofia Beatriz. Sofia Beatriz, não vou discutir meus métodos com você, respondeu o advogado, com aquele tom frio de quem acha que está no controle. O importante é que temos uma versão convincente. Até então quieta, Sandra levantou a cabeça de repente. E quanto ao fato de o Gustavo viver com documentos de outra pessoa, isso não é crime? O advogado a olhou surpreso, claramente sem esperar que viesse fogo amigo daquela direção. Sandra, já falamos sobre isso, cortou Gustavo de forma seca. Você vai ajudar ou não? Eu concordei em ouvir, mas não disse que ia participar dessa palhaçada, rebateu ela, firme como quem segura uma panela de pressão no fogão. Sofia observava a cena, quase como quem assiste novela boa. Parecia que Gustavo queria empurrar Sandra para dentro do plano, mas a moça se mantinha firme no freio. O que ele quer de você? Perguntou Sofia. Querem que eu testemunho no tribunal. Querem que eu diga que ele me contou sobre a perda de memória, que vivia sofrendo tentando lembrar o passado. É verdade? Questionou Sofia. Não, respondeu Sandra, sem enrolar. Ele sempre lembrou da própria história direitinho, só contava como se fosse a vida de outra pessoa. O rosto de Gustavo ficou vermelho de raiva, quase igual tomate maduro. Você não tem noção do que está fazendo, sibilou ele. Se não me ajudar, nós dois ficamos sem nada. Já ficamos sem nada no dia em que eu descobri a verdade, devolveu Sandra, fria como sorvete no congelador. O advogado estava visivelmente tenso. Seu castelo de cartas balançava. Sandra, se você se recusar a testemunhar, pode prejudicar muito seu namorado, disse ele, escolhendo cada palavra como quem pisa em chão molhado. O Gustavo não é mais meu namorado, respondeu ela, clara e firme. E eu não vou mentir. Sofia sentiu respeito pela jovem. Mesmo com toda a pressão, Sandra se mantinha íntegra. Tudo bem, disse o advogado guardando os papéis na pasta. Vamos seguir sem testemunha. Vai ser mais difícil, mas não impossível. Bruno César, você tem noção de que está defendendo um sujeito que enrola o Estado há 5 anos? Perguntou Sofia. Estou defendendo os direitos do meu cliente, respondeu ele, seco. Julgamentos morais eu deixo para os outros. Gustavo se levantou do sofá e foi até a janela. Dava para ver a tensão de um homem que percebe que o jogo não está mais a seu favor. Sofia, vou te dar uma última chance de acordo amigável. Metade da propriedade, e a gente nunca mais se vê. E se eu recusar? Perguntou ela. Ele se virou, com um olhar que gelou o ambiente. Aí vamos para o tribunal. E acredite, processo é novela longa e cara. Advogados, laudos, testemunhas. Você quer isso? Está pronta para ver tudo vir a público? Ah, então todo mundo vai saber da sua farsa. Ótimo! Ironizou Sofia. Isso não me assusta, respondeu ele frio.
O advogado se levantou, encerrando a reunião. Pense na nossa proposta, Sofia. Você tem uma semana para responder. Depois disso, só nos resta o tribunal. Não preciso pensar, disse ela, firme como quem fecha a porta na cara de vendedor de enciclopédia. Minha resposta é não. O silêncio pesou. Gustavo a olhou com ódio. O advogado manteve a máscara profissional. E Sandra ficou de cabeça baixa. Você vai se arrepender, disse ele. Talvez, respondeu ela, mas não vou entregar 5 anos da minha vida a um homem que me traiu. O advogado saiu primeiro, Gustavo atrás. Na porta, ele se voltou para Sandra. Você vem? Não. Então esqueça o apartamento que aluguei para você e a pensão alimentícia também. Que pensão? Estranhou Sofia. Sandra corou olhando para baixo. Estou grávida, de 2 meses. O chão pareceu balançar para Sofia. Do Gustavo? Você sabia disso? Perguntou ela para o ex-marido. Claro, respondeu ele, com um sorriso debochado. Por que acha que estou correndo atrás de dinheiro? Vou ter um bebê. Ah, então vai sustentar sua nova família com o meu dinheiro? Indagou Sofia. Com o nosso dinheiro. Metade da sua propriedade é minha, por lei. Não é não. Morto não tem bens. Depois que eles saíram, Sofia e Sandra ficaram sozinhas. A jovem chorava baixo, abraçando a própria barriga. E agora? Perguntou Sofia. Não sei. Pensei que a gente ia casar, criar o filho. Agora sei quem ele é de verdade. Não quero que meu filho cresça com um pai assim. Sofia sentou ao lado dela, pensando como era irônico. Ela, que sonhou ter filhos, mas nunca conseguiu engravidar de Gustavo, estava ali consolando a amante grávida dele. Você tem pais? Tenho, mas moram longe e não somos próximos. Então vai até eles, tenha o seu filho e construa uma vida sem esse sujeito. Sandra a olhou surpresa. Você não tá brava comigo? Você não sabia que ele era casado, e foi a única que manteve a honestidade. Te respeito por isso. As duas se abraçaram como náufragas no mesmo barco furado. Mas ele vai te processar e pode ganhar. Talvez, mas não vou desistir sem brigar. E se perder? Sofia olhou para o céu cinzento pela janela. Então, pelo menos, vou ter tentado. Vivi anos apegada a um homem que nunca existiu. É hora de viver no presente. Depois que Sandra foi embora, Sofia sentou à mesa, com os documentos. A guerra estava declarada, e ela sabia que Gustavo faria qualquer coisa por dinheiro. Agora era a vez dela mostrar do que era capaz. No domingo à noite, Sandra ligou. A voz estava firme. Amanhã cedo vou para a casa dos meus pais. Quero me despedir. Claro, e o Gustavo? Passou a noite me ligando, ameaçando, implorando, prometendo mundos e fundos, mas eu não caio mais nessa. No dia seguinte, ela chegou cedo com uma mala pequena e semblante sereno. Quero te devolver isso, disse, entregando uma caixinha para Sofia Beatriz. As joias que ele me deu, agora eu sei exatamente quanto custaram, disse Sofia Beatriz abrindo a caixinha. Lá dentro, havia um par de brincos de diamante que brilhavam como farol na BR à noite, uma corrente de ouro reluzente, um anel elegante, todo comprado por Gustavo Henrique com o dinheiro da venda do sítio deles. Sandra, por que você está me entregando isso? Perguntou, confusa. Esses foram presentes seus. Esse dinheiro é seu, respondeu Sandra, firme como quem decide cortar o próprio cabelo com tesoura de cozinha e não volta atrás. Não quero nada que me ligue a esse homem. Sofia fechou a caixa e a deixou sobre a mesa. Aqueles adornos não eram só joias, eram lembranças palpáveis de uma vida roubada, um símbolo cintilante da traição de Gustavo. E a criança? Perguntou com cautela. Eu mesma vou dar à luz e criar. Tenho estudo, tenho mãos, tenho cabeça, dou conta. E o Gustavo, se aparecer exigindo ver a criança? Sandra ficou um tempo olhando pela janela para a manhã cinzenta de outubro. Não quero que meu filho conheça um pai assim, disse por fim. Um homem que trai quem mais confia nele, é melhor crescer sem pai do que ter um exemplo desses. Sofia entendia. Que exemplo um homem assim daria?
Ensinar a mentir, trair e colocar o dinheiro acima de qualquer afeto? E seus pais, Sandra? Minha mãe já sabe da gravidez. Ficou triste por eu não ser casada, mas prometeu ajudar. Meu pai ainda tá quieto, mas ele é bom, vai amar o neto. Tomaram chá na cozinha. Sofia observava aquela jovem que até ontem era rival e agora parecia quase amiga. O destino tinha dessas, juntava gente nas situações mais improváveis. Sabe, Sandra, percebi uma coisa, disse Sofia devagar. Passei anos sem viver a minha vida. Fui sombra, um fantasma de mulher que um dia amou e foi amada. Agora voltei a ser de carne e osso. Sinto raiva, tenho vontade de lutar, tomo decisões, me defendo. Acho que essa é a vida real. Não lembranças doces do passado, mas emoções verdadeiras do presente. A Sandra assentiu. Então, no fim das contas, o Gustavo te fez um favor, te trouxe de volta à vida. Um favor meio torto, sorriu Sofia. Mas talvez seja isso mesmo. Quando Sandra foi embora, Sofia ficou sozinha no apartamento. O silêncio dessa vez não pesava, era tranquilo. Pela primeira vez em dias, sentiu paz. À noite, Clara Nogueira ligou. Sofia Beatriz, tenho novidades. O advogado do seu marido me procurou para perguntar sobre o procedimento de restaurar a capacidade jurídica de alguém que já morreu. E o que você respondeu? O mesmo de sempre. É complicado, precisa de julgamento e reconhece todas as ações anteriores como ilegais, além de crime por falsificação de documentos. Ele insistiu? Curiosamente, não. Disse que o cliente mudou de ideia e estava buscando outro jeito. Isso deixou Sofia intrigada. Gustavo não era do tipo que desistia fácil. Clara, que outras opções ele teria? Honestamente, nenhuma. Juridicamente, sua posição é perfeita. Todo o patrimônio é seu como herdeira. Na terça de manhã, o interfone tocou. Era Gustavo Henrique, sozinho, sem advogado. Parecia acabado, como quem passou a noite inteira tentando montar guarda-roupa de loja sueca sem manual. Sofia, preciso falar com você, disse pelo interfone. Pela última vez. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu. Quando abriu a porta, viu um homem envelhecido anos em poucos dias. Entre. Sentaram-se na sala, mas o clima era outro. Não havia mais a arrogância de antes. Sandra foi embora, disse, encarando o chão. Disse que não queria mais me ver, e ela tem razão. Levantou o rosto. Não havia raiva, só cansaço e um fiapo de arrependimento. Sofia, eu estraguei tudo. Absolutamente tudo. Sim, respondeu ela, sem dó. Gustavo contou que o advogado não quis o caso, dizendo que a chance de vitória era mínima. Gastei tudo com advogados, apartamento para Sandra, presentes, e agora fiquei sem nada. E o que você quer de mim? Perguntou Sofia. Compaixão, perdão. Ela ficou surpresa. Em todos os anos juntos, ele nunca tinha pedido desculpas. Perdão? Repetiu. Eu sei que magoei você, que destruí o que havia de bom. O que havia de bom morreu há 5 anos, quando você decidiu não voltar. Ele assentiu. Disse que no começo pensou em voltar, mas o orgulho e o medo o impediram. Até que Sandra apareceu e ele se convenceu de que era o melhor para todos. Se eu te perdoasse, mudaria alguma coisa? Perguntou Sofia. Nada. Não dá para voltar no tempo. Então por que pedir perdão? Porque não consigo viver com esse peso. Quero que você não me odeie. Sofia percebeu que, estranhamente, não sentia ódio, só dor e decepção. Eu não te odeio, só não te amo mais. E talvez isso seja pior. Ficaram em silêncio, ouvindo a chuva que caía como trilha sonora de fim de novela. Não vou mais reivindicar nada. Você tem razão. O Gustavo Henrique que você conheceu morreu há 5 anos, disse ele. Se um dia a Sandra quiser que a criança conheça o pai, estarei disposto.
Na porta antes de sair, ele disse: "Você foi uma boa esposa, melhor do que eu merecia." "Foi", respondeu Sofia, "mas isso já é passado." Quando ele se foi, Sofia ficou na cozinha com uma xícara de chá, pensando no futuro. Agora podia planejar a vida só para ela. Talvez vender o apartamento e comprar algo menor, ou mudar de cidade. Tinha dinheiro, saúde e ainda era jovem o suficiente para viajar, estudar e, quem sabe, se apaixonar de novo por alguém que não a traísse. Foi até a cômoda, pegou as fotos que estavam sob o vidro e guardou numa caixa. Esse capítulo estava encerrado. Era hora de começar outro. Um mês depois, vendeu o apartamento e comprou uma casinha charmosa nos arredores da cidade, com jardim, vista para mata, lareira e janelas grandes. Era um lugar onde se podia encher os pulmões de ar fresco e esquecer das dores do passado. Na primavera, Sandra ligou. Contou, cheia de orgulho, que havia dado à luz um menino saudável e que os pais estavam dando uma mãozinha. Quis saber como Sofia Beatriz estava. "Bem", respondeu ela, encarando o jardim florido pela janela. "Muito bem." E não era força de expressão. Pela primeira vez em muitos anos, era a mais pura verdade. "E o nome do bebê?" perguntou Sofia Beatriz. "Leonardo", disse Sandra, inflando o peito, "em homenagem ao meu avô. Ele puxou muito a mim, graças a Deus. Não tem nada daquele sujeito." Sofia sorriu. Sandra evitava falar o nome de Gustavo Henrique como quem evita pisar em buraco na calçada. "Sofia, já pensou em casar de novo?" perguntou Sandra de repente. "Já", respondeu ela com sinceridade, "mas ainda não apareceu alguém que faça meu coração dar cambalhotas." "Vai aparecer. Você tá diferente, mais forte, segura de si." Depois da ligação, Sofia ficou no jardim por um bom tempo, observando as abelhas trabalharem nas flores de macieira como se estivessem em um escritório ao ar livre. A vida seguia, a natureza se renovava e ela também fazia parte desse ciclo, como que em troca de estação sem precisar de passagem. No verão, sua amiga de infância, Isabela, que morava em outra cidade, veio visitá-la. Fazia mais de 10 anos que não se viam. Ao saber da mudança de vida de Sofia, ela não resistiu e apareceu. "Sofia, você tá incrível", disse Isabela, analisando a amiga. "Tá com um ar atualizado." "Eu sou diferente", respondeu Sofia, servindo chá sob as macieiras. A antiga Sofia havia partido junto com Gustavo Henrique, há 5 anos. "E gosto mais desta nova versão." "Você lembra como era na escola? Destemida, corajosa, pronta para qualquer encrenca. Depois você se casou e parecia se esconder atrás do marido." Sofia refletiu. No casamento havia se diluído em Gustavo, deixando de ser independente. Talvez o relacionamento já estivesse condenado por isso. "Isabela, você acha que dá para perdoar uma traição?" perguntou. "Depende. Se for para aliviar a consciência da pessoa, até dá. Mas se for para tentar voltar ao que era antes, a confiança, minha amiga, não volta não. Eu perdoei, mas não voltei atrás, e fiz certo. O perdão é libertador para a gente, não para quem aprontou." No outono, Sofia se matriculou em um curso de paisagismo. Sempre amou lidar com plantas, mas a correria nunca deixava. Agora podia se dar ao luxo de fazer o que realmente lhe trazia alegria. Conheceu gente interessante e descobriu que a vida é cheia de oportunidades, desde que a gente não fique sentado esperando que elas batam a porta com um cafezinho na mão. Em dezembro, recebeu uma carta inesperada. Gustavo Henrique escrevia de outra cidade, onde trabalhava como instrutor numa empresa pequena. Contava que vivia de forma simples, alugando um quarto, tentando recomeçar. "Sofia, sei que não tenho o direito de pedir para te ver, mas queria agradecer por não ter se vingado e me permitir sair com dignidade. Passei a vida fugindo da responsabilidade, e você me ensinou a encará-la." No fim da carta, um bilhete. "Sandra me deixa ver meu filho uma vez por mês. Tento ser um bom pai para ele, coisa que não fui como marido.
Talvez esta seja a minha chance de redenção. Sofia dobrou a carta e guardou na gaveta. Ficou contente por ele tentar mudar, mas isso já não lhe dizia respeito. Ela tinha sua vida, seus planos, seu futuro. Na véspera de Ano Novo, sentou-se perto da lareira com uma taça de espumante, pensando no ano que terminava. Um ano atrás, era uma viúva triste presa ao passado. Agora, era uma mulher livre, fazendo planos como quem escreve lista de compras para uma nova vida. A neve caía lá fora, cobrindo o jardim como um cobertor branco. Em outra cidade, Sandra colocava Leonardo para dormir. Mais longe ainda, Gustavo comemorava sozinho, remoendo seus erros. E ela, Sofia, estava na própria casa, sentada em sua poltrona, sentindo uma felicidade serena, daquelas que só chegam quando a gente já levou alguns tombos da vida. Quando o relógio marcou meia-noite, ergueu o copo e brindou, sozinha, à nova vida, ao direito que todos têm de recomeçar. Na manhã de 1º de janeiro, acordou decidida. Abriria um estúdio de paisagismo. Tinha conhecimento, tinha o dinheiro para investir e, acima de tudo, tinha a vontade de espalhar beleza pelo mundo. Na primavera, o estúdio estava de pé. Os primeiros clientes foram os vizinhos, depois amigos de vizinhos e logo gente que ela nunca tinha visto na vida. Sofia criava jardins onde dava vontade de morar e de fazer churrasco todo fim de semana. Um dia, apareceu um homem na casa dos 40, viúvo e professor de história, querendo fazer um jardim em memória da esposa. Chamava-se Tiago. Tinha um olhar tranquilo e um sorriso de quem já tinha enfrentado tempestades. Conversaram sobre o jardim por 3 horas e depois mais 2 só sobre a vida. Você tem olhos muito serenos, disse ele no fim. Olhos de quem passou por muita coisa e não virou uma pessoa amarga. Obrigada, respondeu ela. Isso vale muito. Tiago virou cliente, depois amigo, depois algo mais, sem pressa, como quem planta e espera a árvore dar frutos. Não era paixão arrebatadora de juventude, mas um afeto profundo e seguro. Um ano depois, Tiago pediu Sofia em casamento. Não foi em restaurante chique, nem com um buquê de rosas. Foi no jardim que criaram juntos. Sofia, quero passar o resto da vida ao seu lado. Não porque me sinto sozinho, mas porque sou melhor com você. Sim, respondeu ela sem pensar 2 vezes. Eu também quero. O casamento foi simples, só com os mais próximos. Sandra veio com Leonardo, já com 3 anos, que logo fez amizade com as outras crianças. Clara Nogueira apareceu como convidada de honra, ajudando Sofia a manter seus direitos e sua autoestima intactos. E está feliz? Perguntou o tabelião durante a festa. Muito, disse ela, olhando para o marido brincando com as crianças no jardim. Feliz de verdade. À noite, já sem convidados, sentaram-se no jardim e olharam para as estrelas. Em algum lugar distante, Gustavo vivia a sua vida. Em outro, Sandra cuidava do filho. Ali, nas cadeiras de madeira, começava uma nova história, baseada em confiança e respeito. Sabe, Sofia, sou grata pelas dores que passei. Elas me trouxeram até você. E eu até você, respondeu Tiago, beijando sua mão. Nós 2 merecíamos essa felicidade. E era verdade, a mais importante da nova vida que construíam juntos.